Queridos irmãos, quando nós observamos a respeito desse texto sagrado, falando do coração, a Bíblia vai dizer que o coração, ele é enganoso. Como que nós identificamos e por que nós possamos falar que o coração, ele é enganoso? Primeiro, porque a palavra de Deus diz que o coração, ele é enganoso. O coração é o ser interior da pessoa que abrange nossos desejos, sentimentos e pensamentos. O trabalho do coração está dentro disso aí: sentimento, desejo e pensamento. Há quem diga que o pensamento começa aqui. Não, o coração começa no coração. Tudo provém do coração. E a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso. Nós temos que ter muito cuidado com o coração, que traz para o nosso corpo, que traz para a nossa vida os desejos, os sentimentos e o pensamento. Não seria que todos depois pudessem ter o privilégio de fazer um estudo a respeito do coração. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer: e perverso, não só enganoso, mas vai dizer também perverso, porque as perversidades que o ser humano comete provém também do coração. É muito importante que nós possamos entender. Às vezes a pessoa pode dizer: mas o coração que o senhor está falando é esse pedaço de carne. Não. Por isso que é importante. Não está falando do coração órgão. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas não dá tempo de nós esmiuçarmos, detalharmos este ensinamento, mas é bom que você fique curioso para estudar. E diz que é perverso. Quem o conhecerá? O homem natural, ele não consegue conhecer o coração. Nós não conhecemos, porque o coração, ele é enganoso. Mas existe um que conhece o coração de todos, pois ele mesmo o criou, pois ele mesmo o formou. Ele nos conhece não somente por fora, mas ele também nos conhece por dentro. Ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa entrada, ele conhece a nossa saída. Ele sabe os nossos pensamentos, ele sabe as nossas atitudes, ele conhece os nossos desejos, ele sabe tudo que nós fazemos sem que você abra sequer a sua boca para nada. Ele já conhece. Ainda antes de você projetar qualquer coisa, ele já conhece. Porque ele conhece a nossa alma, ele conhece o nosso espírito, ele conhece o nosso corpo, ele conhece a nossa vida. Ninguém pode se esconder de Deus. Ele nos conhece. O versículo de número 10 diz: eu, o Senhor. Esquadrinho, estudo depois dessa expressão. Esquadrinho do coração. Eu provo os pensamentos. Muitas das vezes você não sabe, mas Deus permite vir pensamentos para você. E Ele te provando os teus pensamentos, se você vai ceder ou não, se você vai se enganar ou não. Deus, Ele permite os pensamentos vir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai trazer um ensinamento tremendo em uma das suas cartas. Se não me foge a memória, a primeira ou segunda de Corinto, mas está escrito que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque quando nós temos a mente de Cristo, nós temos um equilíbrio a mais. Porque quem tem a mente de Cristo, ele não vai deixar ser entrelaçado, confundido com os pensamentos contrários. Logo, quem tem a mente de Cristo sabe identificar que aquele pensamento não provém de Deus e já vai clamar pelo sangue de Jesus. Por isso a importância. Jesus conhece o nosso coração. Nenhum ser humano em si tem a capacidade de conhecer o seu próprio coração. Por isso que às vezes a gente fala: meu Deus, como é que fulano teve condições de cometer aquilo? Como é que fulano teve capacidade? Eu não esperava que fulano fizesse aquilo. Eu não esperava que ele entrasse. Eu não esperava que ele iria cometer algo tão grave como esse. Porque
nem o próprio homem, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Mas Deus, Ele conhece o meu, Ele conhece o teu, Ele conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Eu abro parênteses aqui para aplicar algo pessoal para o coração dos irmãos, mas não sai da Bíblia. Ninguém conhece você. Ninguém conhece você. Você não conhece seu esposo. Seu esposo não te conhece. Não existe isso. Ah, eu conheço muito bem, minha esposa conhece, não. Ah, eu conheço bem, meu marido não conhece. Você pode conhecer algumas atitudes dele. Você pode conhecer algumas ações dele, mas o coração você não conhece. Você não sabe o que passa na mente dele. Muitas das vezes você está do lado dele, você não sabe o que está passando na mente dele. Você não sabe o que está passando na mente dele. Ninguém conhece o coração de ninguém. Mas Deus, Ele conhece. É por isso, meus irmãos, que quem é conduzido por Deus, Deus sempre vai traçar para a nossa vida caminhos perfeitos e não caminhos de destruição. Porque a Bíblia diz assim, que há caminhos, Provérbios, que há caminhos que ao homem parece direito. O que é direito? Perfeito, agradável, alegra os seus olhos, regozijoso aos seus olhos. Porém, há caminhos que ao homem parece direito, perfeito, mas o final é caminho de morte. Por que caminho de morte? Porque o homem não sabe decidir as coisas. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida, se você não tiver uma intimidade com Deus, você não consegue decidir, mesmo sendo cristão, você não consegue decidir algumas coisas. Porque o Espírito de Deus, ele tem que estar ativo na sua vida, para que Ele possa te conduzir, para que Ele possa te orientar, para que Ele te possa mostrar as coisas. A gente temos que ter esse cuidado. Mas quem tem o seu Espírito, a sua vida ativa na presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa: Deus, Ele te orienta em todos os detalhes da sua vida. Você já conheceu alguém que muitas das vezes possa estar passando por algum tipo de dificuldade? Aí ora uma vez, ora duas vezes e fala: Deus não falou nada comigo, eu orei, eu não responder. Porque pensa que Deus é sedex, ou que Ele é um carteiro. E não é assim. Para nós obtermos uma resposta de Deus, nós temos que cair com a cara no pó. Nós temos que orar. Não é somente dobrar os joelhos 5 minutos, 10 minutos e dizer: Senhor, eu estou precisando disso, e depois ficar esperando Deus falar. Não é assim. A gente temos que ter uma dedicação. Assim como os profetas antigamente, os homens de Deus. Perceba-se que quando Pedro foi preso, Pedro estava preso, mas a igreja estava orando constantemente. Por isso que a Bíblia diz: orar sem cessar. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem. Quanto mais você ora, Deus se revela para você. Quanto mais você ora, Deus fala com você. Mas para isso que tem intimidade com Deus. E a igreja estava orando e Deus enviou o anjo para soltar Pedro. Porque existe poder na oração. Jesus disse lá no versículo do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos: não vos ausentei de Jerusalém até que logo seja revestido de poder. Quando se completa 50 dias do dia de Pentecostes, que significa 50, o Espírito Santo desceu. Mas antes dele descer, o que o povo estava fazendo? Orando, intimidade com o Espírito Santo. O que está faltando hoje nas igrejas se chama crente cheio do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo sem oração? Mas como ser cheio do Espírito Santo sem ter uma intimidade com Deus? Sem estar constante na presença de Deus? Sem estar na leitura? É impossível. Você pode até dizer que é cristão, mas para ter intimidade com Deus tem que ter oração. Para ter intimidade com Deus tem que ter jejum. Para ter intimidade com Deus tem que ter consagração. Para ter intimidade com Deus tem que falar com Deus. Para ter intimidade com Deus tem que ler a Bíblia. Para ter intimidade com Deus tem que ter tempo com Deus. E quem consegue ter intimidade com Deus tem que ter tempo com Deus. Para que você possa receber muitas das vezes algo, você passa tempo conversando com as pessoas, tenta convencer as pessoas, com seu depoimento, com as suas falas. Deus não é diferente. Você tem que ter intimidade com Deus, você tem que conversar com Deus. E eu me lembro muito bem de um jovem, eu vi esse testemunho. Ele teve que ter um propósito. Ele disse: eu não saio daqui do quarto hoje enquanto Deus não falar comigo. Está faltando crente assim hoje, irmão. Hoje nós vivemos no meu evangelho geral uma frieza espiritual. Isso não é normal.
E o diabo abre e diz isso aí. Não é normal um crente frio. Não é normal. Deus não chamou ninguém para ser frio. Não. Você tem que ser quente. Porque a frieza, não estou falando frieza espiritual. O cara disse não é frio, nem bolo, nem quente, porque está tentando. Não estou falando sobre isso. Ali é totalmente diferente. Eu estou falando que um crente, ele tem que ser avivado. Um crente tem que ser vivo. Por isso que Jesus disse assim para os discípulos: ficai em Jerusalém até que seja revestido de poder. Mas para ser revestido de poder teve que ter oração. Teve que ter momento de oração. Teve que ter intimidade com Deus para ser revestido. Por que Jesus disse que é necessário ficar em Jerusalém para ser revestido de poder? Porque Jesus não quer uma igreja fria. E um cristão, quando ele é frio, a pior coisa que tem, ele não tem motivação, ele não tem alegria na alma, ele tem alegria no espírito, é simplesmente um fantoche, nada mais do que isso. Mas Jesus, nós temos que ativar em nós, irmãos, a oração. A oração hoje é uma coisa que está sumindo das igrejas, irmão. É geral isso, está sumindo, o povo não quer mais orar. O povo quer que Deus fale, o povo quer que Deus faça, o povo quer que Deus haja, o povo quer que Deus abençoe, o povo quer que Deus salve, mas agora não vai acontecer. Tem que ter intimidade com Deus, tem que ter oração. É por isso que muitas das vezes tem muitas pessoas desviando da igreja, se afastando da igreja, se desmotivando da igreja, desviando da igreja porque não ora. Um crente que não ora é tendencioso a cair. Eu digo isso toda a minha vida, desde os 17 anos que eu prego. Um crente que não ora, ele está fracassado. Um crente que não ora, ele está apto a cair a qualquer momento no mundo. Mas quando nós oramos é diferente. Você percebeu que quando você ora, a sua fala é diferente? Um crente quando ora, ele pensa diferente. Um crente quando ora, ele fala diferente. Um crente quando ora, ele age diferente. Um crente quando ora, ele tem as atitudes diferentes. Agora, quando não ora, as atitudes dele é totalmente diferente. É toda descontrolada. Faz pelo seu peito, faz pelo seu querer, faz pela sua vontade, nunca mais pede oração, não pede orientação a Deus de nada, faz como quer, porque não ora. Mas quando o crente ele tem intimidade com Deus, ele tem uma vida de oração, diante da presença de Deus, é um crente, irmão, que tudo que vai fazer na vida consulta a Deus acima de todas as coisas. Mas hoje é difícil, nós vivemos uma época complicada, mas eu creio, assim como Abacuque orou, ele clamou pelo avivamento. Nós cristãos, nós temos que clamar pelo avivamento. O avivamento não vem pelo pregador, o avivamento não vem pelo pastor, o avivamento vem pela palavra, pela oração, pela intimidade com Deus. É isso que nós temos que voltar para a palavra a cada dia, voltar para a oração, meus irmãos, voltar para a comunhão com o Senhor. Ah, mas o joelho dói sim, mas crente que não ora para mim não é crente, irmão. Tem que orar, tem que botar o seu joelho no chão. Eu nunca vi um crente, irmão, sem oração. O próprio Jesus orava, Daniel orava 3 vezes ao dia, a igreja orava, a Bíblia diz orar e sem cessar. Essa vida do cristão tem que ter oração. Sem oração não flui, sem oração não dá. Tem que ter oração, meu irmão, porque oração é sacrifício vivo. Dói o joelho, dói a coluna, mas tem que orar. A palavra é pregada, a palavra é ensinada. Se você não ora, é com você e Deus. Mas amanhã, depois que as coisas desandarem a sua vida, não reclame, porque tem que ter oração, tem que ter intimidade com Deus. Porque muitas das vezes os cristãos só vêm com oração. Sabe como? Quando é que vem com oração? Quando as coisas apertam. Quando Deus fecha as portas, quando Deus complica, aí lembra de buscar a Deus, aí tem força. Você já percebeu que o crente, quando está tudo bom, não ora? Não quer orar não, irmão. Já está tudo bom, está tudo perfeitamente. Mas quando Deus aperta, lembra da oração. Por quê? Porque sabe que tem que falar com Deus. Irmão, se você está na bênção, fale com Deus. Se você está na bênção, ore. Se você está na bênção, consagre. Se você está na bênção, tenha uma vida de intimidade com Deus, para que amanhã você não seja pego de surpresa. Nós temos que orar, meus irmãos. Eu não prego somente para os meus irmãos, eu prego para mim, porque a palavra primeiro é para mim, para poder os irmãos receber. Eu primeiro recebo esta palavra. Jesus conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo de você pensar, Ele já sabe de todas as coisas. E eu volto para o que eu estava falando, João estava dizendo: eu não saio daqui do quarto enquanto Deus não falar comigo. Ele fez um gesto, irmão, que parecia loucura, mas está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18: para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus.
servir a Deus é loucura. Não participar de uma festa mundana, para o mundo aí fora os crentes são quadrados. Que negócio sem graça, está na igreja só com um pino debaixo do braço, glória a Deus e aleluia, vindo a palavra cantando. Não, tem que relar o bruxo, tem que beber, tem que se prostituir. Não. Cristão não é assim. Cristão de verdade não participa dessas coisas. Crente de verdade tem compromisso com Deus. Crente de verdade tem compromisso com a igreja. Crente de verdade tem compromisso com o reino, tem temor das coisas. Glória a Deus. Crente de verdade não faz aquilo que a Bíblia não aprova. Nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. E o jovem disse: eu vou orar, Deus tem que falar comigo. Ele pegou uma cadeira, dobrou o joelho numa cadeira e colocou da cadeira do lado. Dobrou o joelho e disse: Espírito Santo, senta nessa cadeira aqui, parece coisa de louco, né? Ele disse: senta aqui nessa cadeira e eu vou orar. Me ajude agora. E ele começou a orar. Uma atitude parece ser de louco. Ele começou a ler. De repente, ele ouviu quando uma voz bradou lá dentro do quarto e disse para ele: eu honro a tua fé. Eu honro a tua fé. Por 3 vezes falou. E aquilo que ele estava pedindo a Deus por muito tempo, Deus trouxe para a vida dele. É isso que Deus está procurando nesses dias. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Não é por acaso que a Bíblia esclarece alguns pontos. Será que como Jesus, o velho ser humano está indo de água abaixo? Tem muitas pessoas perdendo a fé, não acreditando mais em nada. Tem gente que não crê mais na palavra. Quando uma palavra dessa sai, tem pessoas que não conseguem mais nem crer no que ouvem na palavra. Por quê? Porque estão mortos espirituais. Estão simplesmente uma capa, mas estão mortos espirituais. Não conseguem ter sensibilidade para ouvir Deus. Não conseguem ouvir Deus no louvor. Não conseguem ouvir Deus numa palavra. Não conseguem ouvir Deus numa saudação. Não conseguem ouvir Deus em nada mais. Porque morreu o espiritual. Mas eu sou de uma época, irmão, que quando meu avô José Manuel não tem leitura, só sabe tomar uma xícara de café porque toma café nela. Na época o pastor dizia: vamos ouvir o diácono José Manuel. E ele se levantava e vinha à frente, pegava a sua primeira coisa, não sabe ler, mas nunca se apartou de carregar uma Bíblia. Porque crente tem que carregar a Bíblia, irmão. Não é celular na mão, não. É Bíblia, folha, papel. Mas não é Bíblia no celular.